Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e chegamos à Sexta-feira Santa. Essa jornada tem o seu ponto crucial na data de hoje e o seu ápice se dará no domingo. Agora, se você não assistiu ainda à jornada da Páscoa que se iniciou na segunda-feira, assim o faça. Hoje nós vamos ter dois vídeos. Um vídeo que você está assistindo agora e o outro, em torno de 7 horas da noite, às 19 horas, vamos largar um outro vídeo falando somente a respeito da crucificação ou crucifixão, assim como é chamado. Hoje é um dia muito especial. Nós vamos lembrar, embora devemos lembrar disso todo dia, a paixão de Cristo literalmente. Quando Jesus chega diante de Pilatos, e nós já entendemos por que Pilatos. Pilatos era governador romano. Ele foi empossado por Tibério César. Lembrando que César não é sobrenome, é título. Os Césares romanos, né? E Tibério foi quem empossou Pilatos como governador romano da Judéia e da Samaria. Na realidade, os judeus eles poderiam até apedrejar Jesus pelas suas palavras. Porque lá em Levítico está escrito que o pecado de blasfêmia poderia ser julgado com morte por apedrejamento. Mas como Roma estava dominando, deveriam levar então para ser julgado pelos romanos. E assim o fazem e levam até Pilatos. E quais são as acusações que levam para Jesus? Sobre Jesus? Dizem para Pilatos que ele perverteu o povo, ou seja, ele alvoroçou a multidão, que ele não pagava tributos e que se auto-intitulava Rei dos Judeus. E nós devemos entender, a nível histórico, que isso é muito grave, porque os Césares consideravam-se deuses na terra. Então vem alguém dizendo que era o Rei dos Judeus, e com isso mostrando insubordinação aos deuses com D minúsculo romanos, que eram os imperadores, era algo muito grave. Então eles vêm e mentem, eles deturpam as palavras de Jesus para servir como algo contra ele. Pois bem, o que acontece? Nas festas judaicas, né, lá em Mateus, nós temos, né, no capítulo 27, 15, que dizia que nas festas judaicas era comum, né, algumas festas, soltar um preso. E tinha um muito conhecido lá chamado Barrabás. Agora, a título de curiosidade, possivelmente Barrabás não era nome. Nós já aprendemos que Bar significa filho de. Você se lembra quando assistiu Simão Bar Jonas, que era Pedro, né? Bar Jonas, Bar filho de Jonas ou João, certo? Bar Jonas significa filho Bar Rabás, Bar Abás, filho de Abás. Bar é filho de Aba, pai, possivelmente filho de um pai, né? Olha que coisa interessante. Alguns estudiosos acreditam que o nome de Barrabás era Jesus. Por isso que quando Pilatos vai falar à multidão, ele especifica. Ele diz, vocês querem que libertem Barrabás ou libertem Jesus chamado Christos? Nós já aprendemos que Cristo no grego é o mesmo que Machia no hebraico, e ambos significam ungido. E aí você diz, tá, mas então por que os escritores da Bíblia não colocaram Jesus Barrabás? Possivelmente pela reverência, né, a Cristo, de não querer associar o seu nome com um ladrão, um homicida, porque Barrabás é contado para nós nos evangelhos que ele estabelecia motins contra Roma e culminou com um homicídio. Alguns dizem que Barrabás era do grupo dos Zelotes, que era um grupo radical que tinham adagas curtas e assassinavam romanos pela liberdade do povo judeu. Alguns também acreditam que os ladrões crucificados ao lado de Jesus, né, à sua direita e à sua esquerda, também eram do grupo de Zelotes e talvez até do grupo de Barrabás, né? Mas isso tudo é especulações.
Então, alguns acreditam que quando Pilatos diz, vocês querem que liberte Barrabás ou Jesus chamado Cristo, talvez porque Barrabás também se chamasse Jesus. Se você pega, por exemplo, a Nova Tradução na linguagem de hoje, traz exatamente essa explicação, né? E alguns outros comentários bíblicos, mas isso são tudo especulações, certo? Agora, algo chama a atenção. Em Mateus, no capítulo 27, o verso 19, diz que a esposa de Pilatos, embora o evangelho não diga o nome, na história nós vemos que o seu nome era Cláudia, e que ela teve um sonho com Jesus, e ela disse para Pilatos, não condene esse homem não tem culpa nenhuma. Inclusive a história conta que essa mulher, num futuro, se tornou cristã. É o que alguns comentaristas bíblicos contam. Mas Pilatos não ia contra o povo, né? Poderia haver uma insurreição, um motim contra ele. E aí ele pergunta, quem quer que solte? Barrabás ou Jesus? E uma multidão, muitos dos que no passado, há poucos dias atrás, gritaram para Jesus, chamando o filho de Davi, rei dos reis, agora está entre a multidão porque os membros do Sinédrio, os grupos religiosos, fariseus, saduceus, levaram o povo ao engano, dizendo que Jesus era um mentiroso. Agora gritam, crucifica Jesus Cristo. Crucifica Jesus Cristo. E aí Pilatos diz, entregue ele então para ser crucificado. Mas antes Pilatos mandou que açoitassem a Jesus. Isso é algo muito triste. Porque não apenas açoitaram. Os soldados romanos colocam uma capa escarlate. Era comum os imperadores utilizarem capa como uma forma real. Colocam uma coroa de espinhos. E o couro cabeludo é algo que sangra muito fácil. Você já teve um machucado na cabeça? Você se vê como sangra. É muito fácil sangrar o couro cabeludo e sair bastante sangue. E diz que aqueles espinhos eram espinhos afiados. Alguns dizem que poderia ter até 20, 30 centímetros de tamanho. Furam a cabeça, tudo debochando como se Jesus fosse um rei. Dão uma vara para ele segurar, que era o cetro que os imperadores seguravam, e pegam essa vara e começam a bater na sua cabeça. Aí açoitam Jesus. O que açoitavam Jesus naquela época, existia diversas armas. A mais comum era o azorrague, que era um chicote pequeno. Na ponta tinha ossos, na ponta tinha esferas, na ponta tinha tiras, né? E aquilo davam nos presos. Algumas pessoas que eram açoitados pelos romanos morriam nessa etapa. Por quê? Porque entre os judeus, quando você lê lá no livro de Deuteronômio, o máximo eram 39 açoites. Sendo que dos 39 açoites que os judeus poderiam dar, né, no acusado, 26 eram nas costas e 13 eram no peito. Imagina só, 26 nas costas e 13 no peito. Agora, entre os romanos, não tinha limite de açoites e não tinha lugares. Ou seja, poderiam dar nas costas, poderiam dar no peito, poderiam dar nas pernas e tem casos também relatados que davam inclusive no rosto. Você parou para pensar o que o nosso Jesus, sem cometer um pecado, somente por amor, fez por mim e por você? A paixão de Cristo é algo para nós refletirmos todos os dias da nossa vida. Que amor é esse que deu a sua vida da pior forma? E no próximo vídeo que hoje sai, nós vamos ver que a pior forma que alguém poderia morrer era a morte de cruz. Continue conosco. Hoje, à tarde, sai a parte 2. Que Deus te abençoe grandemente.